Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Botafogo, torcedoras do Botafogo. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre o Bruno Lage, que é o novo técnico do Glorioso. E eu quero convencer vocês até o final desse vídeo sobre o fato de que talvez o Bruno Lage seja ainda melhor do que o técnico anterior. Fiquem comigo até o final que vocês vão ter inúmeros motivos aqui neste vídeo para chegar à mesma conclusão que eu cheguei após estudar demais, não somente o Lage, mas os técnicos portugueses no geral, a escola portuguesa, que é algo que eu tenho feito há muito tempo, né? Então vamos lá, gente. Antes disso, para mim também só falar que este vídeo tem patrocínio da OneXBet, gente, para você que curte uma aposta esportiva, tá? A OneXBet é uma gigante mundial bookmaker que patrocina inúmeras grandes equipes no futebol mundial. Então olha só, para você que curte uma aposta esportiva, essa dica é para você, tá? Não tô induzindo ninguém a apostar, tô apenas falando com quem curte uma aposta esportiva. Gente, por que não apostar na OneXBet? Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na OneXBet. Quando eu fizer, por gentileza, coloque o código promocional OneXJosa, que é um código identificador, e mostra para eles que você chegou lá por causa da dica aqui deste canal. Tá bom, gente? Aí de quebra, vamos continuar a patrocinando meu trabalho aqui, né? O canal quase fecha aí, né? Nesses últimos dias aí. Preciso muito do meu patrocinador aqui no canal, tá bom, gente? A OneXBet é interessante, ela não fica te enrolando, né? Não fica suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos. Enfim, é uma casa de aposta ideal. É aquela gigante, mas que trata você como consumidor e não como um mero apostador qualquer. De quebra, gente, olha só que interessante. 3 jogos aqui eu vou indicar pra você pensar em ganhar um dinheiro hoje. Gente, vai na dica, não tenta fazer diferente não, tá bom? O pessoal tá ganhando dinheiro, olha só. Vasco e Cruzeiro, gente. Vasco e Cruzeiro, o jogo vai acontecer no dia de hoje. Na minha opinião, neste jogo aí, no máximo sai um gol no primeiro tempo. No máximo, não sai 2. Pode até sair um gol, mas não sai 2, tá? Se você quiser colocar que não vai sair, no máximo sai um gol, tá? Outra coisa, pra mim pode ser empate ou vitória do Cruzeiro, mas eu vou mais nessa aí, no primeiro tempo, no máximo um gol. Vai na dica. Aí você pode também combinar com Galo e Corinthians, tá? Na minha opinião, é empate ou vitória do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians, empate ou vitória do Atlético Mineiro, tá? Também é jogo para sair no máximo um gol no primeiro tempo, mas nesse caso eu vou na primeira dica aí. Palmeiras contra Flamengo, gente. Palmeiras contra Flamengo é um jogaço aí, né? Um jogaço aí no final de semana aí. A meu ver, esse jogo aí, as duas equipes vão marcar. As duas equipes. Como as duas equipes vão marcar, se liga na dica. Prefira que vai sair no mínimo 2 gols. Por quê? Porque aí você tem um risco menor, a aposta é mais segura. Pode ser, gente. Vamos lá. Não faz diferente não. Porque teve alguém que falou pra mim, tem muita gente ganhando dinheiro com essas dicas, tá? Mas teve um aí que chegou e falou assim, é que eu não ganhei, você deu a dica, eu não ganhei, mas como é que você apostou? Aí ele fez diferente. Aí não dá. Aí ele colocou lá que ia sair um gol no primeiro tempo, né? Vai sair um gol no primeiro tempo no jogo, eu tinha falado, vai sair no máximo um gol. Então você coloca tal que não vai sair mais de um gol. É essa a ideia. Não vai sair mais de um gol no primeiro tempo. Ele colocou que ia sair um gol no primeiro tempo, ele errou. Então tem que prestar atenção aí, tá bom, gente? Falamos então sobre o Bruno Lage agora. Obrigado pela gentileza. Falamos então sobre o Lage. 47 anos, técnico português, assim como o anterior. E eu não quero tocar no nome do anterior aqui, porque ele é traíra. Porque ele não merece que a gente fique falando aqui do nome dele. Ele não merece, ele traiu o Botafogo. De cara, uma diferença dele para o Lage. O Lage, gente, não vai sair do Botafogo por uma proposta financeira melhor. O Lage não vai deixar o Botafogo por uns dólares a mais. Por quê? Porque ele é o técnico de projeto. De projeto. Tem muitos que falam que são. Inclusive o anterior andou falando um monte de coisa aí, dando a entender que era um técnico de projeto. Na hora que pintou a proposta de financeira melhor, foi embora, se mandou. O Lage não é desse jeito. E, em tal sentido, ele é muito semelhante ao Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. E, nesse sentido, o Botafogo foi certeiro nessa contratação. Aliás, para tocar projeto, né, o Lage é ideal também por causa dessa integração entre elenco principal e elenco da base. O Botafogo tem aí uma preocupação em construir um centro de treinamento para fazer essa integração. O Lage é o técnico ideal, por quê? Porque ele gosta de trabalhar com jovens. E ele sabe trabalhar com jovens. E o que ele faz? Ele visita o Sub-20, ele visita o Sub-17 para entender o que está acontecendo, para ver os garotos jogarem, né? Para quebrar o gelo entre ele e a garotada. E quando esse garoto é integrado ao elenco principal, ele recebe toda uma preparação ali para ir para o jogo, né? Isso tem algumas etapas. O garoto é colocado no banco de reservas.
mas o técnico combina com ele que ele vai apenas ficar no banco de reservas para assistir, para sentir a atmosfera. O garoto só entra em campo quando o técnico combinar com ele antes. O time pode estar precisando daquele garoto ali jogando, mas se o técnico não combinou antes com o jogador, o garoto não entra para jogar. Tudo é muito bem pensado. Essa preparação realmente é interessante porque ela visa fortalecer o mental do garoto, né? Visa fortalecer as emoções do garoto, para que quando esse jovem entra em campo, ele saiba perfeitamente o que está fazendo. A depender da situação, o técnico pode concluir que esse garoto vai começar, vai estrear, vai entrar em campo no jogo em que a equipe estiver jogando fora de casa. A depender da situação, o garoto vai começar jogando na equipe principal, né? Ou entrar no jogo na equipe principal, naquela partida em que a equipe estiver jogando dentro de casa. Ok? Só que também é um técnico interessante para aqueles jogadores mais veteranos, digamos assim. Jogadores de 25 anos, de 30 anos, de 35 anos. O Lage olha para todos. Ele quer sempre entender por que o jogador não está rendendo. Se for o caso, vai conversar, vai investigar e até mesmo, se for o caso, preparar algum tipo de treinamento específico para recuperar o jogador. Esta é uma das marcas na carreira do Bruno Lage, gente. E também nesse sentido ele é muito interessante porque em geral tem aquele jogador que você sabe que ele é bom, mas que ele não está jogando. Esse jogador também tende a ganhar muito com a chegada do Bruno Lage ali à sua equipe. Tá bom, gente? Bom, em termos de esquema tático, ele pensa muitos esquemas, né? Porque é um tipo de técnico que gosta de fazer com que sua equipe se adapte ao jogo, se adapte ao adversário, se adapte aos desafios colocados em campo para sua equipe. Então, a depender do adversário, a equipe vai jogar, por exemplo, com um esquema de uma linha de 3. Uma linha de 3 que pode ser uma linha de 5, bem defensiva. Uma linha de 3 com 3-5-1, né, povoando muito o meio de campo. Uma linha de 3 com 3-4-2 ali, por exemplo, 3-4-3, né? 3-4-3 ali com bastante dinâmico, né? Com esses atacantes virando meio-campistas, esses meio-campistas aí virando atacante, né? Alternando ali os espaços do campo em que os meio-campistas jogam, em que os atacantes jogam. Ou, se for o caso, ele vai jogar com 4-3-3 ou com 4-2-3-1, que era o esquema preferido, né, do técnico anterior. Ao menos era o esquema, né, que ele vinha utilizando no Botafogo aí, ultimamente, e vinha dando muito certo, né. Meu palpite, ele vai chegar no Botafogo e vai utilizar o mesmo esquema anterior. Porque o Lage, ele gosta de chegar e mudar pouco a pouco o cenário e o contexto, né, do lugar onde ele chega, né, gente? Então ele quer, por exemplo, fazer essas modificações, mas pouco a pouco. Primeiro ele quer se adaptar, ele não se acha melhor do que os jogadores, ele não se acha o melhor, o bonzão, o maioral. Ele quer entender o que está acontecendo para começar, pouco a pouco, colocando a marca dele. Então ele vai fazer essa mudança no Botafogo bem devagar, né? Porque aquilo que está dando certo tem que continuar a dar certo, segundo o Bruno Lage. É um jogador que gosta de empoderar muito esse jogo da velocidade pelo lado do campo, sobretudo nesse esquema de 4-2-3-1. É um jogador que gosta, em algumas situações, que o volante trabalhe muito bem essa saída de jogo. É um técnico que, a depender da situação, esse volante vai mandar essa bola rapidamente ali para o campo de ataque. O jogo pode ser acelerado, né? O jogo pode ser mais cadenciado. A equipe dele vai ter uma maior posse de bola, um maior percentual de posse de bola diante de alguns adversários, né? Trabalhando principalmente no terço final, né? A sua equipe vai ter um menor percentual de posse de bola diante de outros adversários, a depender desse adversário, né, trabalhando sobretudo no segundo terço do campo, tá? Não é necessariamente no primeiro terço do campo, mas muitas vezes no segundo terço do campo, lugar onde ele povoa muito ali, muito povoado. Por quê? Porque quando você tem muita gente no segundo terço do campo, isso favorece com que a equipe tenha uma recomposição, né, uma volta rápida ali para a defesa, mas sobretudo, gente, a saída para o ataque é muito interessante, porque os jogadores já estão muito perto, né? Não vão precisar correr muito. Então podem colocar muita velocidade ali, imprimir muita velocidade, porque não estão muito distante. A equipe não está saindo do primeiro terço para chegar ao terço final. A equipe está saindo do segundo terço para chegar ao terço final, para chegar à área do adversário. Só que, também, a depender da situação, a sua equipe vai ter duas linhas de 4 muito compactadas ali à frente da área do goleiro. Tudo depende do adversário, gente. Agora, o que tem de bom nisso? O que tem de bom nisso é que se a equipe do Botafogo precisar trabalhar com posse de bola diante de alguns adversários, ela vai saber muito bem o que fazer. Se a equipe do Botafogo precisar trabalhar defensivamente, partindo para o contragolpe, também vai saber fazer. Por quê? Porque aqui no Brasil, o técnico que gosta da posse de bola, como o Diniz, não treina a defesa. Não valoriza muito o treinamento defensivo. O técnico que é defensivo, a grande maioria, né, não gosta de treinar a posse de bola. Como não faz parte da ideia do técnico
esse tipo de coisa, ele não leva para o treinamento. Como o técnico, o Lage, né, é um técnico divisão híbrida, o que ele vai fazer? Ele vai treinar tanto esse jogo ofensivo como um jogo defensivo. Portanto, quando o Botafogo precisar ter a posse de bola, vai saber o que fazer com ela. Quando o Botafogo, né, não ter essa posse de bola e trabalhar defensivamente, também vai ter um bom comportamento dentro de campo. Nesse sentido, em teoria, é um grande técnico, gente. A meu ver, um dos melhores técnicos portugueses. A meu ver, tecnicamente, ele é melhor do que o Luiz Castro. Mas ele é um técnico que reage muito mais rápido aos problemas. Ele não fica 2 temporadas aí assim, pra reagir ao problema, como o anterior, que eu acabei falando o nome agora há pouco, né? Não queria falar o nome do Traíra, mas eu falei, né? Demorou muito para reagir. Muito. Reagindo à pressão. O Lage não é assim. Ele não é tão teimoso. Ele reconhece mais os seus erros. Não foi à toa que ele ficou anos e anos ali no Benfica sendo apenas um auxiliar. Por quê? Porque ele estava estudando futebol, se preparando, se configurando para ser um técnico de futebol. Ele é um cara que valoriza muito estudo e que o tempo inteiro está estudando. Nesse sentido, ele lembra muito o técnico do River, né? O Galhardo, né? Ex-técnico do River. Então, em teoria, gente, o Botafogo contratou um grande técnico. Um grande técnico. Esperemos que dê certo. Esperemos que o Lage entregue para o Botafogo aí um título. Já pensou o título da Sul-Americana? Que felicidade! Já pensou título brasileiro? Já pensou? Como seria sensacional para o Botafogo? Depois do sofrimento da segunda divisão? Já pensou que coisa maravilhosa, gente? É campeão brasileiro. Ainda por cima, por que não, campeão da Sul-Americana? Seria realmente fantástico. Estou aqui na torcida para que isso aconteça. Torcendo para que dê certo. Parabéns ao Botafogo por essa escolha que, em teoria, é muito boa. Deixa aqui o like no vídeo, por gentileza. Compartilhe com seus amigos botafoguenses. É importante. Se você curtiu o vídeo e se você puder e quiser, deixa também aí um valeu demais para dar uma força aqui no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Sorte ao Botafogo. Sorte ao Lage. É isso.